Podem abrir a Bíblia em Gênesis 1. Esse microfone vai ficar aqui, porque vocês podem participar, comentar. E aí, como está transmitindo, se a gente falar sem microfone, o pessoal que está assistindo a live não consegue ouvir. A gente está dando continuidade à classe de membresia, né? E a gente vai trabalhar um pouco hoje sobre o homem. Semana passada a gente falou sobre quem é Deus, e hoje a gente vai estudar sobre o homem, uma antropologia bíblica. Essas matérias que a gente está estudando, só a nível de informação, para quem não sabe, fazem parte da teologia sistemática. Então, a nossa classe de membresia tem estudado os pontos principais da teologia sistemática. A gente vai falar um pouco sobre o homem, sobre a criação, a queda e redenção. Então, vocês já abriram a Bíblia em Gênesis 1, a gente vai ler o versículo 27 e 28. Todo mundo achou aí? Gênesis é fácil, né? O primeiro livro aí da Bíblia. O texto diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher o criou. Deus abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Vamos lá, irmãos. Todo mundo me ouvindo bem? Tá pegando certinho, hein? Maravilha. Esse texto é bastante conhecido pela cristandade. Ele fala sobre a criação do homem. Eu não sei se vocês sabem, mas quem aqui sabe qual é o significado da palavra Adão? Alguém sabe? A ideia de Adão tem a ver com... Fala aí, Evandro. Homem uns, com ser humano, a ideia de humanidade está relacionada ao nome de Adão. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para que ele seja um representante dele na terra, um ser humano, e ele já fala como se estivesse se referindo à humanidade. Então, esse texto que a gente está lendo, ele traz uma característica primária de Deus, que é o Deus criador de todas as coisas. Se você ler toda a narrativa bíblica de Gênesis 1, ele vai falar sobre o processo de Deus criar a terra e todas as coisas que nela existem a partir do nada. Então, o nosso Deus é um Deus que cria e sustenta todas as coisas, amém? Esse é um dos pontos cruciais para que a gente entenda sobre quem é Deus e o processo do homem. Então, o homem é criatura de Deus, certo? Se o homem é criatura, a criatura é sempre menor que o seu Criador. Então, Deus criou o homem. Por que Deus criou o homem? Existe no Catecismo de Westminster, essa é a primeira pergunta dele, e a resposta dele é: qual é o fim principal do homem? Por que Deus criou o homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se satisfazer nele. Esse texto que a gente leu, ele não apenas diz que Deus criou o homem, mas ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É importante aqui esse ponto. É a famosa imago Dei. Deus cria o homem, mas ele não apenas cria o homem, ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. É interessante quando a gente estuda a narrativa bíblica, e tudo aquilo que Deus cria, o texto diz que é bom. Mas é muito legal quando a gente para entender a criação do homem, porque é a primeira vez em toda a criação que Deus cria algo e Ele diz que Ele coloca nele a sua imagem e semelhança. Então, isso diferencia o homem de toda a criação de Deus. O homem é aquele que tem sobre si a imagem e semelhança de Deus. Esse é um ponto extremamente importante. O fato de Deus ter nos criado para a sua glória faz com que o objetivo final da nossa vida seja a sua glória. O propósito do homem, então, como imagem de Deus, o propósito do homem como imagem de Deus consiste em glorificar a Deus. Glorificar a Deus
é viver de uma forma onde você consegue desfrutar toda a alegria. Irmãos, é interessante a gente pensar que quando Deus criou o homem, Ele fez o homem do quê? Quem lembra? Do que Deus fez o homem? Do barro, do pó da terra, certo? Diferente de toda a criação, acontece algo especial aqui. Quando Deus faz o homem do pó, Ele sopra no homem o espírito da vida. Então, esse sopro de Deus tem a ideia de pneuma, que é a mesma palavra que a gente usa para espírito. É um sopro de vida. O homem é o ser que Deus cria e sopra a vida nele. O homem é a criatura feita à imagem de Deus. Aqui tem um propósito, glorificar a Deus. E eu vou discorrer um pouquinho melhor sobre isso. Quando a gente pensa sobre glorificar a Deus, a gente tem um pontinho essencial, que significa viver a glória de Deus, significa viver uma vida alegre nele. O povo de Deus é um povo alegre, porque ele vive para glorificar a Deus. Ele é o povo que entende quem o criou, por que o criou, o que habita dentro dele, e isso é um motivo de alegria, que faz com que a gente entenda o princípio de João 10:10, que é uma vida em abundância. É interessante pensar que Paulo, lá na frente, vai falar que a gente é um tesouro em vasos de barro. Quem lembra disso? Não tem muita importância no vaso por si só, né? Mas o que existe dentro dele é o mais importante, que é o tesouro de Deus. E é uma analogia legal, porque lá no início, quando Deus faz o homem do pó da terra, do barro, Ele coloca o sopro de vida, o Espírito dentro dele. E esse é o nosso tesouro. Cristo nos fez a sua imagem e semelhança para a glória dele. Qual é o tesouro da nossa vida? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É isso que nos distingue de toda a criação. Está claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse segundo ponto, que é a imagem e semelhança de Deus. Isso está em Gênesis 1:26. Irmãos, por que é interessante a gente destacar essa questão de imagem e semelhança de Deus? Por causa do terceiro ponto, que é glorificar a Deus. Vocês entendem que toda a criação glorifica a Deus? Não é isso que está em Salmos 19:1? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então tudo que Deus fez serve para o seu louvor e glória, amém? A diferença, imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que Deus faz é para a glória dele, amém? A gente acabou de ler isso. Estão comigo? Não é esse princípio, quer comam, quer bebam, tudo que vocês fazem tem que ser para a glória de Deus? Então, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Diferente do restante da criação, que glorifica a Deus, nós temos um privilégio ainda maior, que é ter a imagem e a semelhança dele. Isso está claro para vocês? Isso é muito importante para algumas coisas que a gente vai destacar depois. Então, o fato de nós sabermos que Deus nos criou para a sua glória, é demasiadamente especial. E é pelo fato de saber que Ele nos criou para a sua glória e colocou sobre nós a sua imagem, que nos separa de todo o restante da criação. As nossas particularidades implicam em sermos a única parte da criação feita à imagem e semelhança de Deus. Somos imagem de Deus, fomos feitos para sermos como Ele, e em nossa ação de vida devemos focar para entendermos cada vez mais sobre quem é Deus, porque ao entendermos quem é Deus, automaticamente a gente vai entender quem nós somos. Vocês conseguem entender isso? Nesse anseio de buscar cada vez mais por Deus e Ele se revelar a nós, nós vamos entender claramente quem realmente nós somos. É só em Deus que nós vamos conseguir entender a nossa plena identidade. A gente tenta no decorrer da nossa vida buscar entender que nós somos de várias formas. Tem gente que busca isso através das psicologias, através de relacionamentos, através de amizades, e essa falta de identidade, uma vez buscada em qualquer outra coisa, sem ser Deus, nunca será completa. Vocês entendem isso? Ele é a fonte da criação. O Calvino fala sobre a imagem de Deus e semelhança de Deus como um espelho. Eu gosto dessa definição dele.
ele diz que quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, Ele quer que nós espelhemos Ele. Espelhar Deus significa, é uma boa alusão dessa ideia. O espelho ele faz o quê? Ele reflete a imagem de algo, certo? Essa é a ideia do Calvino de imagem e semelhança de Deus. De nós refletirmos quem Deus é. Amém? Tá claro? Legal. É interessante a gente pensar sobre a imagem, porque a imagem, ela sempre representa algo, nos lembra de algo e nos remete a algo. É engraçado quando a gente está conversando com uma pessoa e a gente fala que a gente reencontrou outra pessoa que não via há muito tempo. E a outra pessoa, o interlocutor que a gente está contando a história, a gente fala, ó, encontrei o fulano, você lembra dele? Lá da comunidade cristã de Vilhena, 12, 15 anos, bem mais, né? 17 anos atrás. Aí você fala, cara, eu estou lembrado mais ou menos dele, mas eu não consigo assimilar quem é. Aí você fala, pera um pouquinho. Aí você pega o seu Facebook ou Instagram e você mostra a foto da pessoa. A pessoa fala, tá um pouco mais gordinho, calvo, mas eu lembro dele. A imagem faz com que a gente reconheça algo. A imagem faz com que a gente remeta aquela imagem a alguma bagagem que a gente tem sobre ela. E ela também representa algo. Ao passo de que, quando um presidente da república, ele ganha a eleição, ele imprime quadros, né? E ele coloca nas repartições públicas. Aquela imagem representa um líder maior que a gente tem, né? Então, a imagem de Deus tem esse significado, de nós refletirmos quem Deus é. Outro ponto interessante que eu vou levantar um pouquinho mais à frente, é que a imagem sempre era uma demonstração de um reinado. Se você estudar um pouquinho essa questão de história, era muito comum os reis, antigamente, quando conquistavam outras terras, colocar imagens deles, esculturas gigantes deles, para que quando as pessoas chegassem naquele lugar, elas soubessem que existia um rei, que existia um representante mor. Então, quando Deus nos constrói a sua imagem e semelhança, Ele nos coloca como seus representantes na terra. Nós somos imagem e semelhança de Deus em quais pontos? Eu estou usando aqui as premissas do N. Gruden, nesse livro, e também estou usando a teologia sistemática do Berkhoff. Eu trouxe 3 teologias, quem quiser ver aqui no final. No que nós somos semelhantes a Deus? Queria fazer essa pergunta para vocês. O que vocês acham? A gente é semelhante a Deus no quê? Espírito? Muito bom, hein, Mirella? No que mais? Raciocínio? Muito bom. O que mais? O que mais? Fala aí, irmãos. Oi? Na capacidade de amar. Hélio, porque, no que a gente é semelhante a Deus? Fala aí. Você gosta tanto de falar? Acrescente-nos. Para que possamos expressar os mesmos atributos dele. Legal esse lance de expressão. Muito bom. Alguém tem alguma coisa para contribuir? Caráter. Nós temos capacidade de ter caráter. Aquilo que na teologia é chamado de marco moral. Isso é muito bom, que eu vou começar por aqui. Uma das semelhanças que nós temos com Deus se chama marco moral, que é essa ideia de caráter. É a capacidade que nós temos de distinguir aquilo que é certo e errado. Se você visitar a aldeia mais afastada de toda a humanidade, talvez ela não tenha nem propriamente uma escrita. Obviamente, ela não vai ter uma linguagem escrita, formal, mas ela tem uma narrativa, um imaginário popular, que são contos e histórias que servem como marco moral. Uma história que possivelmente diz que roubar algo de alguém é errado. Uma história que diz que você tirar a vida de alguém é errado. Então, nós fomos dotados por Deus dessa capacidade moral de saber separar as coisas, de saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós somos a imagem e semelhança de Deus na nossa capacidade de espírito. Deus sopra o espírito na vida do homem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus nessa ideia de aletheia, de inteligência. Para o grego, aletheia tinha a ver com o conhecimento pleno do que é a verdade. Aletheia era essa capacidade de buscar a verdade e tentar entender ela como é. O homem é um ser humano capaz de raciocinar e de ser inteligente, de pensar para além de si mesmo. Tem um filósofo chamado Francis Bacon, que ele fala que o homem... A inteligência do homem, Francis Bacon é o nome do cara, nunca mais vou esquecer,
baita teólogo, ele fala que a capacidade de inteligência do homem faz com que ele consiga pensar em coisas que supram até a sua falta de capacidade de corpo. Exemplo, o homem, ele não conseguia voar como os pássaros, mas a capacidade cognitiva dele fez com que ele criasse os aviões. O homem, ele não conseguia fazer casas muito grandes, mas ele desenvolveu mecanismos que fez com que ele construísse prédios e grandes arranha-céus. Então a inteligência do homem é também vista na sua capacidade criativa. O homem tem a capacidade de criar coisas, e isso é um atributo do Criador. O homem também é semelhante a Deus por causa de presta atenção, isso é importante de uma capacidade chamada koinonia, que tem a ver com comunhão, essa capacidade de querer viver em comunidade, relacional. O homem é semelhante a Deus porque ele vive em comunidade, e Deus é uma comunidade de 3 pessoas, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essas são particularidades que remetem a essa ideia da Imago Dei. É interessante, irmãos, agora que a gente destacou esses 3 pontos, a gente pensar em algo que na teologia a gente chama de mandato cultural. O que é mandato cultural? Alguém sabe o que é isso? Pode falar aí se alguém souber. Mandato cultural tem relação com a ideia de que Deus colocou o homem no jardim e colocou nele responsabilidades. Quais são elas? 1:28. Dominar e sujeitar sobre os animais, sobre todas as coisas. E cultivar e guardar o jardim. O homem foi colocado no jardim de Deus com a responsabilidade de cuidar dele. Com a responsabilidade de organizá-lo. E aqui existe 2 palavras extremamente interessantes na teologia, que se chama cultivar e guardar. Não, isso é outro ponto da criação do homem. Deus fez a imagem e semelhança dele, e depois ele disse que o homem tinha responsabilidades de subjugar o jardim, cultivar e guardá-lo. Então isso nos mostra que, quando Deus criou, irmãos, isso é importante, presta bastante atenção aqui, porque é um ponto que faz com que, se a gente entender, a gente consiga entender a nossa ação no mundo de uma forma talvez diferente. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas quando Deus criou o jardim, Ele colocou o homem lá dentro e deu um trabalho para ele, que era cuidar, cultivar e guardar o jardim. Então, irmãos, quem criou o trabalho foi Deus. Deus criou tudo perfeito e deu um trabalho, incumbiu o homem de uma missão, certo? Estão comigo? Trabalho tem a ver com missão, certo? E essa missão consistia em cultivar e guardar as coisas. A gente muitas vezes tem na nossa cabeça de que o trabalho é uma coisa que aconteceu depois da queda, né? Deus expulsou a gente do jardim, agora a gente tem que se lascar de trabalhar. Não, na verdade não. Deus criou o trabalho antes da queda. O que aconteceu é que com a corrupção do pecado, que a gente já vai chegar nessa parte, o trabalho se tornou árduo, pesado e difícil. Então, há um mandato cultural nos cristãos de, uma vez que a gente entende que somos criados por Deus, a imagem e semelhança dele, e fomos feitos para glorificar a Deus, a gente trazer aquilo que foi feito lá no início, antes da queda. Existe uma responsabilidade nossa, como semelhantes, refletores de Deus, representantes de Deus, de tentar trazer a ordem para a terra de novo. Ordem que foi destruída pelo pecado. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue entender o princípio de cultivar. O que vocês entendem quando você escuta a palavra de cultivar? Rapidão, vamos lá, pode falar. Não precisa pensar muito. Cuidar. O que mais é cultivar? Adubar, muito bom. Manter. Manter, essa palavra é muito boa. Então, cultivo tem a ver com cuidado com as coisas que Deus fez. E guardar tem a ver com proteção. Então, no mundo, nós somos guardiões daquilo que Deus fez e devemos proteger o mundo. Essa imagem de proteção é muito legal, porque ela tem a ver com aquilo que Jesus fala quando ele diz que nós somos sals. Porque o sal protegia e conservava a carne. Então existe sobre nós um mandato cultural, uma responsabilidade de cultivar e guardar, proteger e cuidar das coisas de Deus. Amém? Legal. Assim como Deus coloca a imagem
Ah, tá. Aqui tem muita relação, irmãos, com aquilo que eu disse alguns minutos atrás. Quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, eu gosto dessa ideia dos reis antigos. Quando eles levantavam estátuas, quando a gente vê a imagem de um presidente, um órgão público, a gente lembra que existe um líder, que existe alguém que é responsável sobre tudo aquilo. Óbvio que no Brasil, talvez nem todas as pessoas deem muita ideia para essa questão de presidência. Tem gente mais anarquista, anarcocapitalista, tem tudo, qualquer tipo de doido hoje em dia. Mas, numa questão monárquica, a relação de um rei era muito importante, ao passo de que você não podia chamar um rei de fascista e algumas coisas que a gente vê aí no Brasil, que você era morto, acabou. A relação monárquica era completamente diferente. Então, essas esculturas levantadas era a representação de que existe alguém que governa aqui. E como a monarquia muitas vezes era feita de tomar outros lugares, era como se fosse um jogo de War. Quem já jogou War? Aquele joguinho que você vai conquistando países através de estratégias. Eram levantados estátuas para lembrar que aqui existe um rei que conquistou e dominou sobre esse povo. Vocês conseguem entender isso? E dessa forma, o mandato cultural ele funciona nas nossas vidas, porque como espelhos que refletem ao Senhor, como representantes de Cristo, Deus levanta pessoas em toda a humanidade, em todos os países, em todos os lugares, para representar Deus. Oi. O Valdecir mandou uma mensagem falando que cultivar, na visão dele, tem a ver com plantar. Exato. Também. Muito bom. Essa ideia de que Deus nos coloca em lugares como representante deles é muito importante para as nossas vidas, porque isso faz com que nós venhamos a entender que onde nós estamos, Deus nos coloca, não de qualquer forma, mas para refletir a imagem de quem Ele é, amém? Isso faz com que você deva encarar o seu trabalho ou qualquer relação causal do dia a dia de uma forma diferente, porque você não está lá como, sei lá, alguém que foi jogado à sorte, mas você está lá como alguém que representa e deve espelhar a Deus. Agora existe um problema, irmãos, em tudo isso. E antes de eu fechar esse ponto e a gente entrar na queda, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida até aqui. Ficou claro que é mandato cultural? É um nome bonito para uma coisa que a gente meio que já sabia. Glorificar a Deus, está tudo certinho? Qual que é o ponto agora, irmãos? Existe um problema no capítulo 3, a queda do homem, o pecado. Irmãos, quando o homem pecou, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus? O que vocês acham? Perdeu, Hélio? Entendi, mas ele perdeu completamente, foi distorcido ou não perdeu nada? Essa parece ser uma pergunta boba e trivial, mas é uma pergunta complicada na teologia. Existem várias linhas que defendem desde que o homem não perdeu nada, Deus continuou por graça atuando, como a ideia de que o homem, essa imagem de Deus foi distorcida, e tem gente que fala, não, ele perdeu, o homem não tem mais nada de Deus. A ideia mais aceita pela teologia é a ideia de que a imagem de Deus não foi completamente perdida, mas foi distorcida. Eu trouxe esse exemplo para vocês, porque é um papel filme, você sabe como funciona, né? A partir do momento que o homem pecou, papel alumínio, falei filme? Era só para ver se vocês estavam atentos. Tá, imagina a comida dele. A ideia é mais ou menos essa, ó. A partir do momento que o homem pecou, amassou o papel. Ele nunca mais vai voltar a ser como era antes, perfeito. Mas ele deixou de ser papel alumínio? Conseguiram entender a ideia? Se uma carreta bitrem se chocasse com um pequeno Fusca, em uma velocidade de muitos quilômetros por hora, o que aconteceria com o Fusca? O que vocês acham? Ia amassar e acabar completamente com quase todo o Fusca, né? Ele deixaria de ser Fusca? Se a polícia fosse registrar o BO lá. Você chegou num ponto central. Guarda isso aí, que é muito importante. Então, irmãos, quando a gente pensa sobre imagem e semelhança de Deus, a gente não perde ela por causa do pecado, mas ela é distorcida por causa do pecado. Você consegue entender isso? Irmãos, isso é importante demais, porque a gente tem que falar a mesma língua. Estamos juntos aí, Ivan?
O pecado não fez com que a gente perdesse a nossa filiação com Deus. O pecado não fez com que a gente perdesse aquilo que Deus colocou sobre nós, mas ele desconfigurou e distorceu muito as coisas. Ao passo de que muitas das coisas que a gente falou, que Deus tinha nos dado, que nos fazia semelhante com Ele, foram corrompidas, por causa da corrupção que entrou em nós, com o pecado. Então, irmãos, é bastante interessante a gente pensar a partir desses dois exemplos que eu falei. Oi. Peraí, pega o microfone para os irmãos ouvir. Então, até porque quando você fala sobre esse assunto aí, ficou distorcida, até porque o amor dele não mudou, né? E, inclusive, Deus providenciou a vinda, né, do seu filho aqui na terra para morrer e tornar, né, nos dar essa graça, né? Sim. Mas, assim, o amor dele continuou, né? Senão ele não teria enviado o filho. Sim. Um ponto, existem dois textos bíblicos que são bem interessantes para a gente entender isso. Um está no Novo e outro no Velho Testamento. Eu trouxe esses dois porque eles tratam bem essa ideia. O primeiro texto é em Gênesis 9:6. E ele fala que quem derramar o sangue de outro homem, o seu sangue será derramado também, porque a imagem de Deus, o homem foi criado. Então, logo depois da queda, há uma ordem clara de Deus. Se você derramar o sangue de alguém, seu sangue também vai ser derramado, porque você está derramando um sangue de alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. No capítulo 3, no versículo 9 de Tiago, ele fala que nós bendizemos a Deus e ao Pai. Como é que a gente pode bendizer a Deus e ao Pai e amaldiçoar os homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Nós não perdemos essa imago Dei, essa imagem e semelhança de Deus. Ela foi corrompida, mas nós não perdemos essencialmente. Esse ponto que a Rosinha trouxe é muito importante, porque a gente já vai chegar nele daqui a pouco. Oi? Tiago 3:9 e Gênesis 9:6. Quando a gente fala sobre o pecado, agora eu vou pegar algumas características do Luiz Berkoff. Ele fala que... Eu vou falar um pouquinho sobre Gênesis 3. Irmãos, o texto diz que Deus fez todas as coisas, Ele fez um jardim, amém? Vocês lembram disso? E é legal que Deus diz após completar cada coisa que era bom. Estão comigo? Irmãos, quando a gente fala que Deus diz que algo é bom de verdade. Nós, seres humanos, corrompidos pelo pecado, isso que a gente acabou de entender, o Fusca batido, a gente consegue, mesmo com o pecado afetando as nossas vidas, entender o que é bom? Plenamente? Parcialmente. Exemplo. Filhos é algo bom, amém? Mas por que existem pessoas no mundo que dizem o contrário? Que defendem a gente tirar as crianças de forma louca da barriga das suas mães, através do aborto. Crianças são coisas boas, certo? Então por que existem pessoas que têm sobre si o pecado da pedofilia, exemplo? Essa distorção com aquilo que Deus fez. Mas é legal a gente parar para pensar que mesmo maus, com o pecado assolando as nossas vidas, nos corrompendo, nós conseguimos enxergar o que é bom. Jesus vai falar que se um filho pedir uma coisa para comer, você não vai dar Oi? Você não vai dar um rato morto, versão Sara. Essa do rato morto está no livro de Pronômios 3:2. Brincadeira. Se o seu filho pedir uma coisa boa, você não vai dar um rato morto para ele. Se o seu filho pedir essa é a versão Jesus. Se seu filho pedir pão, você não vai dar uma pedra para o menino, passar um catupiry e falar, morde aí, besta. Não. A gente consegue entender aquilo que é bom, mesmo por causa do pecado. Mas, aqui é o pulo do gato, irmãos. Mesmo com o pecado, a gente consegue entender o que é bom, mas afetado e nunca plenamente, sempre parcialmente. Mas esse texto não está falando de alguém que disse que algo era bom, sendo um pecador como nós. Esse texto está falando de um Deus santo, puro, aquele que cria todas as coisas, diz que é bom. Então, o padrão das coisas que Ele criou é inconcebível para a nossa cabeça, a gente não consegue nem entender. E o texto diz, logo no capítulo 1, que Deus faz o homem, a sua imagem, e a sua imagem Ele cria o homem, amém? Quando a serpente entra na história, que sugestão ela dá para Eva, quem lembra? Come do fruto, por quê?
Porque no dia... Oi? Exatamente. Quando Deus... Oi? Vai repetir. Fica com o microfone aí. Repete a pergunta. Qual foi a sugestão da serpente para Eva? Que ela comesse do fruto, né? E que ao comer do fruto ela se tornaria semelhante a Deus, e por isso Deus não queria que eles Ela fizesse, comessem. né? Legal. Irmãos, a sugestão da serpente é um ataque direto a isso aqui, ó. Quando a serpente diz para Eva, come desse fruto, porque aí você vai ser igual a Deus, ela está fazendo uma mentira, porque o homem já tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus. Então, pecar, nesse ponto, significa negar aquilo que Deus tinha feito o homem. Negar a própria identidade que Deus tinha colocado no homem, o próprio sopro e característica peculiar que Deus tinha dado só para o homem. Vocês conseguem entender isso? O Luiz Berkoff chama isso de perspectiva formal. Existia uma formalidade ali. Deus falou, ó, come de tudo, tudo é teu, mas não toca nessa árvore aqui. Irmãos, qual era o pecado aqui? Também, isso é uma raiz, mas o pecado aqui era a quebra de uma lei. Estão comigo? Então o pecado também é a quebra direta de uma lei. Existia uma perspectiva formal, Deus andava sobre o jardim, vocês lembram disso? E ele falou, não toca. É importante a gente pensar nessa perspectiva formal, porque o pecado sempre é a quebra de uma lei. Estão comigo? Inclusive a lei de Deus, ela é feita para mostrar para o homem que ele sempre vai quebrar ela, por causa dessa corrupção do pecado. Os mandamentos validam que a gente não consegue fazer pela nossa própria força, que a gente precisa de um Salvador. Estão comigo? Então, a perspectiva formal do pecado é negar a Imago Dei. Quando o homem peca, ele diz, não, Deus, não é do seu jeito. Entendeu? É negar a própria identidade de Deus, que Deus o deu. A perspectiva essencial nesse texto é que, o que você falou, Hélio, antes? O homem se tornou incrédulo aqui. A perspectiva essencial do pecado, da queda, tem a ver com a ideia de recusar obedecer à lei de Deus. Rebeldia. Existe uma lei clara, não faz, vai e faz. Criança tem isso, né? E é interessante a história do homem pecando, porque lembra muito criança, né? Tem uma historinha de um pai que fala, filho, não come doce de leite. E o moleque sumiu, de repente o pai vê ele na cozinha quietinho, fala, sei lá, Enzo, o que aconteceu? Aí o Enzo vira e fala, nada papai, você comeu doce de leite? O Enzo, não comi papai. Enzo, comeu doce de leite? Não comi. Pega o bandido do menino, bota na frente do espelho, ele está com a boca toda suja. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então existiu, na sua perspectiva essencial, uma rebeldia contra uma lei clara. Dessa forma, o homem quis tomar das mãos de Deus a decisão daquilo que era o mais importante para a sua vida. A lei de Deus, irmãos, não só revela o nosso pecado, mas nos mostra como viver de uma forma plena. Porque se você não mata, você vai viver melhor do que quem mata? Se você não mente, você vai viver melhor do que quem não mente? Se você é fiel, não adultera e cumpre com a lei de Deus, você vai viver feliz, não vai? Além de glorificar a Deus. Então, o pecado, de certa forma, é a gente tentar tomar das mãos de Deus aquilo que é bom ou não para as nossas vidas. E a gente está discutindo com alguém que quando diz que é bom de forma plena e santa, e a gente temando com ele. Tem a ver com aquela história que eu contei num sermão, de uma vez onde existia uma grande casinha das formigas lá, e chegou um grande elefante e amacetou toda a casa. E as formigas ficaram revoltadas, fizeram uma reunião dos sindicatos, e falaram, vamos pegar esse elefante aí, não vai dar certo. Olha o elefante lá do Caleb, muito bom, traz aqui a nossa ilustração.
Irmãos, e as formiguinhas fizeram a reunião no sindicato, chamaram todos. Eita pau, agora virou a casa dos elefantes. Tem formiga aí também? Ó, na próxima eu combino com você, que esse bicho... Ó, vai ali, captura umas formigas pra gente, Caleb. Irmãos, teve uma reunião do sindicato das formigas. E aí o que aconteceu, irmãos? Não precisa não, doido. Nessa reunião do sindicato das formigas, eles resolveram criar um plano. Eita, caiu o elefante aqui. E nessa reunião dos sindicatos da formiga, o líder disse: companheiros, brincadeira, vamos pegar esse elefante. E eles foram atrás do elefante, fizeram todo o plano maquiavélico. Na sexta-feira ao meio-dia, quando o elefante passar, companheiro, a gente pega ele. O líder das formigas, o homem mais honesto desse país. Brincadeira, vamos parar. Ele fez o plano e todas as formigas encabeçaram aquele plano e foram com ele. A história diz que meio-dia estava todo mundo no lugar. Quando o elefante passou, o líder disse: atacar. Pularam no elefante, irmãos. Mais de 1 milhão de formigas. E diz que o elefante só fez assim. Formiga decapitada, fratura exposta, tudo formiga rodando. Aí todas no chão, quase que em coma, morrendo. De repente algumas olham, tinha sobrado uma formiga no pescoço do elefante. E aquelas formigas começam a gritar: enforca, enforca. É mais ou menos assim a nossa rebelião contra Deus. A gente quer fazer as coisas da nossa forma, mas a gente é infinitamente menor que Ele, e a gente sempre se lasca no final, porque a gente acha que nós somos as últimas bolachas do pacote, né? Então a queda fez isso com a gente. Esses são alguns resultados práticos. No que se refere à questão da queda, o Luiz Berkhoff diz que ela teve algumas implicações sobre o homem, na parte do seu intelecto, porque o homem, ele se tornou orgulhoso e incrédulo. Na parte da vontade, porque o homem desejou ser igual a Deus. Isso consiste em uma ideia chamada idolatria. É quando a gente tenta tomar o lugar de Deus. E no sentimento também, porque o homem se tornou egoísta. E também nessa relação de egoísmo, tem a ver com que o homem está disposto a fazer qualquer coisa para satisfazer os seus desejos. A gente vê isso de forma muito clara em todo mundo que está vivendo uma vida de pecado clara. Possivelmente em qualquer caso de divórcio, por traição que você lidar, possivelmente a parte que está aprontando, ela vai dizer: que pecado eu tenho? Eu só quero ser feliz. É aquele cara pobre, quebrado, que cresce com a mulher, ela está lá do lado dele, ele começa a trabalhar, 30 anos depois ele fica milionário. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Dá um pé na bunda da mulher dele, arrumar uma novinha. Por quê? Porque ele tem que ser feliz. Ele tem que ser feliz. Então, esse resultado do pecado afetou os nossos afetos. Eu quis falar de forma bem redundante mesmo. Tem um livro do Jonathan Edwards chamado Afeições Religiosas, e os nossos afetos foram corrompidos pelo pecado. Então, irmãos, esses são alguns resultados práticos do pecado na nossa vida. O pecado, irmãos, ele se espalhou sobre o homem todo e sobre todo o homem. Amém? Estão comigo? Vamos lá. Oi? O pecado, grava isso, o pecado afetou irmãos. Antes do homem ser expulso do jardim, não existia sofrimento. O pecado é a raiz de todo o sofrimento. Valeu, Caleb. Vou deixar ele aqui para ele não cair mais. O pecado fez com que o homem passasse a sofrer. O pecado não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com a rebelião do homem. Foi por causa do pecado que nós fomos expulsos do jardim. Foi por causa do pecado que o homem passou a ter problema com a sua mulher. Foi por causa do pecado que a mulher começou a sofrer da parto. Foi por causa do pecado que o homem começou a sofrer para trabalhar. O pecado afetou toda a humanidade. E não só a humanidade, mas toda a criação de Deus. Ao passo de que Romanos 8,19 diz que a criação, as coisas que Deus fez, aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Toda a corrupção que existe, tudo que de mal,
Irmãos, às vezes a gente pensa, como salvar o mundo? É só tirar o homem dele. Vai parar de poluir, vai voltar a ser perfeito as coisas. Então, o pecado contaminou toda a humanidade, mas contaminou o homem todo. Todas as faculdades humanas, o corpo, a alma, foram depravados com o pecado. Fizeram com que a gente não tivesse uma perspectiva plena das coisas. Não só isso, irmãos, mas como o pecado rompeu a nossa comunhão com Deus. Qual foi uma das primeiras coisas que o homem pecou? Qual foi a primeira coisa que aconteceu depois que o homem pecou no jardim? Quem lembra? Ele se escondeu. Então, ao invés de ir até Deus, que era algo comum que acontecia, uma comunhão plena, ele tenta se esconder. E quem tenta esconder algo, geralmente tem um problema ali, né? Qual foi outra coisa que aconteceu? Oi? Ele nega. O homem mente descaradamente para Deus. E o pecado é uma mentira, porque Deus sabe de todas as coisas, certo? E toda vez que a gente tenta ludibriar Deus, dar um lezinho, como o Vando diz, ou alguma coisa, a gente está mentindo contra a própria verdade, que é o Deus que a gente serve. Outro ponto que aconteceu no Éden, que é muito importante, presta atenção, o homem passou a morrer. Quando a gente pensa em morte, que é o salário do pecado, não é que o homem comeu fruto, caiu morto. Não é assim. Mas é como arrancar. O Alicerce Firmes fala disso. Uma folha de uma árvore, ela morreu? Não, mas ela passa a morrer dali para frente. A gente só morre e sofre por causa do pecado. O pecado que causou todo esse estrago na humanidade. Outro ponto, que esse é embaçado, é que o homem foi expulso do jardim. Esse rompimento com Deus. O homem passa a morrer porque ele foi rompido da fonte de vida. E o salário do pecado é a morte. Ele é expulso do jardim. Até aqui está claro? Alguém tem alguma dúvida? Mas aí tem uma boa notícia. Que é a redenção. E eu vou passar rapidamente por alguns pontos dela, que a gente vai discorrer melhor sobre redenção e salvação no próximo estudo. Só um gancho interessante nessa parte aí que o homem se esconde, né? É que o homem se esconde tentando fazer algo para se apresentar quando Deus chama. Dá um jeitinho dele, né? Que é a roupa, as vestimentas de folhagem lá, né? Eu acho que esse é um gancho interessante para falar da redenção, porque o homem tenta depois se apresentar aceitável diante de Deus, quando ele percebe que está nu. A boa notícia é que em Colossenses 1, o autor sagrado fala sobre Cristo. E ele chama Cristo de a imagem do Deus invisível. Essa é a boa notícia, Rosinha, que você falou. Logo depois do homem pecar, existe uma promessa, que do ventre de Eva sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo foi prometido para toda a humanidade. O primeiro livro de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 7 em diante, 9, ele diz que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo e revelado em outro tempo por amor a nós. O John Stott diz no livro A Cruz de Cristo que Deus já sabia que o homem pecaria. Ele sabe de todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa. Oi? 1 de Pedro 2, do 7 ao 9, 7 ao 10. Peraí, pega o microfone. Só para a gente entender, que tu falou assim do ventre de Eva. Oi? O texto diz que da descendência de Eva, do ventre, da descendência dela, viria Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É uma profecia direta. Gênesis 3,15. Eu estava com 2,15, mano. Tá, Gênesis não, 3. é só para anotar e também porque assim eu pensei que... Acho que tá bom. Gênesis 3,15. O homem acabou de pecar, Deus já foi lá e deu uma prensa no homem, ele fala, mas eu vou mandar alguém. Adão e Eva foram os primeiros pais de todo mundo, né? E ali ele já faz a primeira profecia que a gente tem escrita diretamente sobre Jesus.
O John Stott fala no livro A Cruz de Cristo que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. O John Stott fala que Deus não foi pego de surpresa. Ele não estava um dia de boa lá no céu, tomando um tereré com os anjos, aí de repente o anjo que cuidava lá do Éden ligou e falou: Deus, estamos com um problema aqui, comeram os frutos aí. Dá um pulo aqui, porque você tem que resolver a parada. Comer a fruta, Deus. Deus sabia de todas as coisas. Então John Stott fala que se Deus sabia de todas as coisas, Deus sabia que o homem pecaria, para criar o homem, Deus já cria um plano de redenção para o homem. Então John Stott que fala, eu acho muito bonito o jeito que ele fala que metaforicamente, lógico, né, isso não está 100% revelado, é uma narrativa dele, que antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz. Porque antes dele criar todas as coisas, ele já cria um plano para redimir toda a humanidade na história, que é a cruz de Cristo, o sangue de Cristo. Cristo é a imagem do Deus vivo. E Ele, é por meio dele que nossa imagem e semelhança de Deus vai ser restaurada. Vocês querem alguns exemplos? Abram a Bíblia em Romanos 8, 29. Outra pessoa em Colossenses 3, versículo 10. E outra pessoa em 2 Coríntios 3, 18. Alguém em Romanos 8, 29. Ou 3, 18. E outro Colossenses 3, 10. Quem puder ler, levanta a mão aí e pega o microfone. Caiu? Ah, foi antes? Beleza. Alguém pode ler aí Romanos 8, 29? Levanta a mão quem for ler. Não acharam, né? Vou ler esse aqui. Ah, não, achou? Boa. 8:29? É. Porque aquele que tinha sido escolhido por Deus, ele também... Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. O meu texto diz, para serem conforme a imagem do Filho de Deus vivo. Podem ler o segundo. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Ju, pode ler o 2 Coríntios, por gentileza? Você achou aí? Ah, não, peraí, quer que eu leia? Até se achar? Alguém achou aí? 2 Coríntios 3:18. Perdão aí, pela confusão. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto deixa claro que todos nós, que contemplamos a glória de Deus, estamos sendo transformados à imagem de Deus, através de Cristo Jesus, do Espírito Santo. Então, mesmo com o pecado contaminando aquele ser perfeito que Deus tinha feito no que se refere à sua imagem e semelhança, mesmo o homem escolhendo se rebelar contra Deus e se corrompendo completamente em Deus e através da glória dele, nós temos sido transformados segundo aquilo que ele nos criou. Aqui, irmãos, eu queria deixar algumas perguntas práticas para vocês. A primeira é: por que Deus criou o homem? Por quê? Para ele ser louvado, você falou? Muito bom. Irmãos, a gente não pode achar que Deus estava carente no céu. Os anjos estavam lá já enchendo demais. Deus estava estressado de ouvir os anjos tocar harpa. Não tinha muita coisa para fazer. Só ficava falando santo, santo, tocando harpa. Ele falou, vou inventar uma coisinha melhor. As coisas não foram feitas assim. Deus é pleno, irmãos. Ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Estão comigo? Amém? Quando ele cria o homem para glorificar a ele. Para refletir a glória dele no homem. Esse é o nosso papel. Glorificar a Deus e se alegrar nele sempre. Viver uma vida do jeito que ele sonhou para nós.
Somos feitos à imagem e semelhança dele. Devemos refletir isso. E quais implicações práticas sermos criados por Deus à sua imagem e semelhança traz para a nossa responsabilidade do dia a dia? É interessante quando a gente pensa sobre imagem e semelhança, principalmente na figura de um pai que o filho é muito parecido com ele. Vocês já viram aquela criança que é a cara do pai? Eu tenho um amigo chamado Kaique, filho da Idalina, e cara, ele mandou uma foto do filho dele, é muita cara dele. Eu já achei assim, pequenininho, miniatura. Aí ele me mostrou a foto dele quando eu era criança. Mano, mas é tipo igual. Parece só que meteram um efeito no Photoshop para deixar outra foto mais antiguinha, mas é igual, cara. Acho que eu nunca tinha visto uma criança tão parecida assim. E é mais ou menos isso. À medida de que aquele menino crescer, se ele ficar ainda parecido com o pai, que tem umas crianças que crescem, não fica tão parecido com o pai, né? Possivelmente as pessoas vão falar, ó o Caiquinho vindo aí. Já viu essa, quando chama a criancinha do nome do pai? Porque é parecidinho. Geralmente, quando um filho apronta, a mãe fala, igualzinho seu pai. Mas Deus deveria ser glorificado na nossa vida assim, nas coisas boas que a gente faz. Quando você fizer refletindo a glória de Deus nas suas ações, as pessoas deveriam olhar e falar, igualzinho Deus, né? Olha lá, cara, isso aí. Essas são as implicações práticas na nossa vida, espelhar a Deus. Essa igreja tem a responsabilidade de espelhar a Deus nessa cidade, de ser um reflexo de quem Deus é. E como ele vai fazer isso? Através desse prédio? Não, né? Através das músicas da hora que a gente toca? Não, mas através do povo que aqui se reúne, da verdadeira comunidade de fé, que somos nós juntos aqui. E assim, onde você for, você deve espelhar a Deus. É isso que realmente vai fazer diferença nessa sociedade. Espelharmos a Deus, porque foi para isso que nós fomos feitos, amém? E é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Ponto. Perguntas, dúvidas, insatisfações? Espera aí, o microfone. O pessoal está... Pode o microfone. Uma pergunta com dúvida, né? Essa imagem, a partir do momento que nós fomos formados, a gente já tem essa imagem ou a gente vai adquirindo conforme nós vamos nos aproximando com essa comunhão que nós buscamos em Deus? Sim. A narrativa bíblica sempre fala que é de glória em glória que nós seremos transformados, até o dia que nós fomos encontrar plenamente o nosso Criador. Então, esse processo de busca a Deus faz com que Ele nos transforme na jornada, e a gente se torne cada vez mais parecido com Ele, e cada vez deixando para trás as coisas que antes nos escravizavam, e rumo ao alvo. O problema é que somos incapazes de se tornarmos totalmente santos pela nossa própria força aqui na terra. Mas nós cremos num Deus que é santo e Ele nos santifica, amém? Romanos 3 vai falar que não há justo sobre a terra. Todos pecaram, mas não existe um justo sobre a terra, mas por Cristo somos justificados, você consegue entender? Existe uma justificativa sobre nós, então esse é o passo de Deus na nossa vida, amém? Dúvidas? Considerações? Fala aí, irmãos. Sugestões? Críticas? Nick? Gênesis 3,15. Espera aí, vou achar aqui. Pode falar, Nick, enquanto eu acho. A pergunta da Rosinha, ela me fez refletir porque de que forma que a gente vai refletir essa glória? E eu creio que o primeiro passo é abandonando aquilo que a gente precisa abandonar. Porque é isso que nos corrompe, o pecado. Então é o mentir, uma vez que eu me afasto do pecado, e como a gente já tem dito a cada encontro de final de semana, mas não é somente deixar de mentir, é passar a falar a verdade, né? Enfim, aquilo que o Bruno tem compartilhado, toda vez que a palavra de Deus diz para a gente abandonar algo ruim, a gente precisa preencher isso com algo bom. E isso já nos foi revelado, essa compreensão a gente já tem. Então, eu diria que o primeiro passo seria isso, abandonar
o que a gente sabe que é preciso abandonar. Buscar, através do próprio Espírito Santo, como foi lido aí em Coríntios 3,18, né, que ao passo que a gente vai sendo transformado de glória em glória. André, Gênesis 3,15 diz assim: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Deus já está punindo o homem e a mulher. E da tua descendência, o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Ele já está falando direto uma profecia sobre Cristo. Entendeu? Dúvidas? Fala aí, ô Hélio, compartilha aí com nós. No almoço, entendi. Tá bom o estudo, hein? Eu estava falando aqui que ela ia cozinhar para nós hoje. Não, eu estou brincando. Levando a pergunta da Rosinha aqui, suponhamos, e para a glória de Deus, que seja todos nós novas criaturas, né? Nascido de novo, não da carne, mas do Espírito. Eu acredito que é aí que começa a nossa redenção, porque Deus vai lá, resgata, transforma, liberta e nos faz a tua imagem e semelhança. Porque o homem caído, né, a queda, morto espiritualmente, tem nada de imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Nós somos desligados. É por isso que eu dei aquele gancho ali do homem tentando se religar com Deus. A religião, não tem como, na minha opinião, eu falar sobre redenção sem falar da religião, que é o Jesus vindo aqui, tentando, Deus dando o primeiro passo para que fosse colocado um fim nessa inimizade. Sim. É porque o Adão se esconde lá, mas bota a roupinha de vegetais lá e, opa, estou aqui, Deus vai falando, o que é isso? Não, isso aí não serve, vem aqui que eu vou providenciar uma veste nova para você, uma nova vida. Aí, a partir daí, sim, nós fomos conectados de novo, nova criatura, vida em espírito. Aí o homem consegue ter as características de Deus. Ontem eu estava em casa conversando com a Carol, é possível eu ter um relógio da Carol, porque é uma peça dela, e não é uma característica dela, mas uma característica de Deus, eu não consigo ter sem ter o próprio Deus. Como é que eu vou ter o amor de Deus se eu não tenho Deus? Como é que eu vou ter o caráter de Cristo se eu não tenho Cristo vivendo em mim? Não tem como eu ter algo de Deus sem ter o próprio Deus. Entendeu? Eu posso pegar uma camisa do Nick e usar. Não pode não? Você não empresta não? Mas serviria. Mas como é que eu vou ter algo que é da essência do Nick se eu não estiver na presença do Nick? Vamos supor, a alegria do Nick, o sorriso, um cara extrovertido. Como que eu vou ter isso aí se eu não estou com ele? Então, estar com Deus, ser nova criatura, ter o caráter de Cristo, a essência de Cristo, não tem como eu ter a paz de Cristo sem ter Cristo. Sim. Eu escrevi 2 Adãos, porque tem essa relação. Bom. O nosso primeiro pai, Adão, foi por causa dele que o pecado entrou na humanidade, certo? E Jesus, ele ocupa esse papel, né? Do segundo Adão, aquele que tira sobre nossos pecados. Kelly, vai falar? Não, tá de boa? Alguém mais? A Carol? É que você fez assim, era o ventilador. Eu entendi, Hélio, a tua colocação, e eu acredito também que, assim, não necessariamente, eu não consigo concordar contigo 100%, parcialmente eu concordo. Eu acho que a gente consegue ter alguns atributos, quando a gente pega e vai para um outro contexto daquele que a gente está inserido, e começa a conviver com pessoas do Nordeste, por exemplo. Se tu trabalha com uma pessoa desse jeito, com um pouco de tempo tu passa a conhecer ela, não só conhecer, mas reproduzir o que ela faz também. E ela não tem que estar inserida de 100%, mas é o caminhar que faz a gente se tornar semelhante. Para a gente não se tornar semelhante, a gente tem que lutar e não fazer. Então, quando você começa a caminhar eu vou pegar um exemplo do nordestino, ele vai falar oxente, hoje, painho, maninha, e uma série de coisas. Então, assim, nesse sentido, a gente acaba reproduzindo características daquele que a gente anda, daquele que a gente busca, daquele que a gente tem convivência ou se relaciona. Mas aí...
Calma aí. Mas a gente não precisa estar no Nordeste. Para saber o que tem lá. Mas para conhecer, eu preciso ir lá. A parte boa do Hélio é que ele não precisa nem falar de microfone, né? Não precisa. Ele fala alto que só. Acho que a galera ouviu de boa, mano. Relaxa. O pessoal lá em Vilhena. Não, ele falou, tá com o microfone. Alô, mãe, lá no Paraná, tá me ouvindo? Não, mas irmãos, é isso. Alguma dúvida? Para além daquilo que a gente está falando? Dúvidas, angústias, objeções? Tá tudo 100%? Mirela? Ah, tá. 100%, né? Jesus. Vandão, contigo.